pão francês, pão de trigo, pão d'água, enfim, várias derivações do pão e até mesmo os pães integrais, pão de fermentação natural. Será que eles podem ser incluídos no processo de emagrecimento? Então no vídeo de hoje eu vou quebrar todos os mitos e verdades sobre pão. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Julia Bergman, nutricionista, e no vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo todos os mitos e verdades sobre pão. Então, antes de eu concluir esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir também lá no Instagram, @JuliaBNutri, que diariamente eu posto dicas sobre emagrecimento e estilo de vida saudável. Então, vamos lá conferir esse vídeo que eu sei que várias pessoas amam pão. Então, se tu é uma amante do pão, fica até o final para conferir todas as dicas em relação a ele. Primeira coisa, o que é o pão, né? O pão nada mais é do que um alimento rico em farinha. Ele é um carboidrato. Muitas pessoas às vezes não sabem, né? O que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. Então o pão, ele é principalmente fonte de carboidrato. E eu sempre falo que no processo de emagrecimento a gente não precisa excluir nenhum alimento da nossa vida. Todos os alimentos, eles podem ser incluídos na nossa vida. Não existe um alimento que engorda e um alimento que emagrece. Por quê? Não adianta tu comer um brócolis se a tua alimentação não tá uma alimentação equilibrada ao longo do dia e não tá em déficit calórico. Não adianta comer aquele alimento que, visto por muitas pessoas, é um alimento emagrecedor, que se tu não tiver em déficit, não vai acontecer o processo de emagrecimento. Da mesma forma que se tu comer um pão dentro de uma alimentação em déficit calórico e equilibrada, tu vai emagrecer e de uma forma saudável porque está em equilíbrio. O carboidrato, ele é excelente para a nossa saúde, ele ajuda na nossa energia, na nossa disposição, melhora a qualidade do sono, controla o hormônio do estresse. Então o carboidrato, ele tem diversas funções no nosso organismo. É fonte também de fibras normalmente, que isso nutre o nosso intestino, que ter um intestino saudável é super importante. Então o carboidrato, ele é fundamental. O problema está no excesso. Então, uma estratégia muito boa para que tu não exagere no consumo de pão no teu dia a dia é tentar escolher 1 a 2 momentos no teu dia que tu gosta de estar comendo esse teu pãozinho, para não ter o excesso, porque muitas pessoas acabam comendo no café da manhã, no lanche da tarde e no jantar. E daí sim acaba tendo o excesso desse pão no dia. E muitas vezes ainda come ali uma bolachinha, um macarrão, sempre alimentos que possuem a farinha de trigo, que é o principal componente do pão. Então esse que é o principal ponto, controlar a farinha ao longo do teu dia. Mas entende que se tu tá comendo ali os carboidratos vindo das frutas, dos legumes, da batata ou da mandioca, ou até mesmo do arroz, do feijão, da lentilha, alimentos não processados, entende que tu não vai ter um excesso de refinados no teu dia se isso não for a tua regra, for ali a exceção comer o pão. Então, por isso, não tenha medo de estar comendo pão, porque sim, ele pode ser um super aliado ao teu processo de emagrecimento. Ele acaba sendo uma opção prática, é gostosa e é importante a gente ter prazer nesse estilo de vida saudável durante o processo de emagrecimento, porque senão tu não consegue manter o processo de emagrecimento no longo prazo, que é o ponto mais importante para evitar o efeito sanfona, porque não adianta tu cortar tudo, tu cortar pão, tu cortar farinha, tu cortar todos os alimentos ricos em farinha de trigo e tu não conseguir manter isso mais do que 1 a 2 meses. Então o segredo é ter esse equilíbrio. Então esse equilíbrio é escolher realmente um momento e controlar com o excesso de farinha ao longo do teu dia também. E sempre que possível, opte por pães com uma boa composição. O que é um pão com uma boa composição? De preferência sem gorduras refinadas, sem aditivos químicos, excesso de conservantes, de corantes, de espessantes. Então quanto mais simples essa lista de ingredientes, melhor. Eu sempre falo que pão bom é pão que estraga. Então aquele pão que tem uma validade de 1 mês, a chance de ter muito conservante ali é enorme. Então o pão ele tem que estar durando ali 4 dias, 5 dias no máximo. Então quanto menor a validade, melhor. Júlia, mas no meu dia a dia não fica viável usar ali um pão que tem uma validade de 4 dias porque eu não vou comer ele todos os dias. Tem um super benefício em relação a isso, que é congelar o pão. Quando a gente pega ali o pão, por mais que seja uma baguete, tu pode porcionar ela e congelar. E daí vai descongelando ao longo da tua semana. E sabe qual que é a vantagem disso? O pão congelado, ele vira amido resistente. Ele cria ali uma fibra, que é essa fibra que o nome é amido resistente, que é uma fibra solúvel, que diminui o índice glicêmico desse pão, que contribui. Quanto menor for o índice glicêmico da nossa alimentação, isso favorece no processo de emagrecimento.
Então sim, congelar o pão, além de não precisar comer todos os dias, durar mais, tem essa super vantagem de já reduzir o índice glicêmico dele também. Então os pães, quanto mais caseiros, quanto mais artesanais, vão ser opções melhores. Então sabe aquele teu pão da avó, que muitas vezes tu tem aquele medo de comer? Esse vai ser um dos melhores pães para que tu esteja consumindo, porque muitas vezes a gente opta ali por aquele pão integral do mercado, saquinho, que tem 1 mês de validade, a gente olha a lista de ingredientes, por mais que ele seja integral, ele tem ali gordura, ele tem glúten adicionado, ele tem espessante, um monte de coisa que não vai estar contribuindo com a tua saúde. Então, quanto mais simples essa lista de ingredientes, melhor. Os artesanais de fermentação natural, os de fermentação natural são uma ótima opção, porque essa digestão desse pão acaba sendo muito mais fácil. Então tem algumas pessoas que sentem desconforto, um pouco mais de gases, e quando a gente utiliza o pão de fermentação natural, isso minimiza muito por essa ação enzimática que acontece durante o processo de fermentação também. Além disso, para reduzir a carga glicêmica do pão, é interessante a gente sempre combinar com uma proteína e com uma gordura ou então com uma fibra, porque isso já vai diminuir o índice glicêmico. Então é diferente de tu comer ali um pão lotado de uma geleia lotada de açúcar, né? Ou então de um creme de avelã cheio de açúcar. Agora, quando tu combina ali, mesmo que seja um pão de trigo, com ovos mexidos e uma semente, que daí tu já inclui fibra, inclui proteína, ou um sanduíche natural com atum, ou com frango, ou com carne seca, ou até mesmo com queijo, um pouquinho de sementes também, já vai ser uma ótima opção. Então combine esse pão sempre com proteína e fibras, porque isso reduz o índice glicêmico dele, isso dá mais saciedades e evita esse estímulo de insulina também, que é um hormônio que, quando aumentado, prejudica o nosso processo de emagrecimento. E eu falei sobre isso no vídeo sobre resistência à insulina. Já tem aqui no canal, então se tu não conferiu esse vídeo sobre resistência à insulina, confere depois de finalizar esse vídeo aqui. Então, outra dica importante no momento que tu for escolher o pão é sempre ler essa lista de ingredientes, como eu comentei. E para que tu escolha um pão que seja 100% integral, é importante que o primeiro ingrediente seja uma farinha integral. Então, quando tu pega ali aquele pão que ele diz que ele é integral, mas o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ele não é uma farinha integral, ele não é um pão integral. Então, o primeiro ingrediente tem que ser ali uma farinha de aveia ou até mesmo uma farinha de trigo, só que em integral. Isso é um ponto muito importante para dizer que aquele pão é realmente integral. E quanto mais simples, menor essa lista de ingredientes, menos nomes estranhos, melhor. Então esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre pão. E sim, o pão pode ser incluído no dia a dia, mesmo o pão branco, só que com aquelas combinações que eu comentei e não tendo excesso no teu dia a dia, que não vai ter nenhum problema. E lembrando que para o processo de emagrecimento não existe alimento que engorda, não existe alimento que emagrece. O que é importante é dosar a quantidade e a frequência. Esse que é o ponto mais importante para viver em equilíbrio e emagrecer de uma forma sustentável e sem restrições. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu também diariamente estou dando dicas em relação ao processo de emagrecimento e estilo de vida saudável, e de se inscrever aqui no canal, que semanalmente eu posto vídeos falando sobre emagrecimento e estilo de vida saudável também. Beijo e até o próximo vídeo!